Olá, vou mostrar para vocês aqui a minha proposta de hoje. Hoje eu vou pintar uma peça de jogo de banheiro. E esse desenho é um dos meus desenhos mais pintados nesse tempo todo que eu trabalho com pintura. É esse desenho aqui de tulipas, ok? Essa é a minha proposta de hoje e vamos lá para vocês verem que graça que fica esse desenho tão simples. Aqui eu vou usar o verde musgo claro para o fundo das folhas e vou sombrear com verde oliva, ok? Depois as duas tulipas, nós temos duas tulipas e dois botões e essas duas tulipas serão uma amarela e uma pink, tá? Uma pink. Vamos lá fazer um coloridão bonito aqui. Aqui é a nossa base para tecido de algodão. Eu estou usando esse pincel enorme aqui, maravilhoso. Ele é da referência 815, número 28, preparado pela Val Prazeres. E aqui ele faz maravilha junto comigo, esse pincel. Então, olha, passei um pouco de base só para umedecer nessa folha, porque você pode começar as folhas por onde você quiser. Eu também costumo muito começar pelas flores, mas vamos começar pelas folhas hoje, né? Vamos lá, olha, verde musgo claro, tá? Olha, a base é para suavizar a tinta, para ela não ficar tão grossa. Então, eu faço isso, pego um pouquinho da base só no canto do pincel e essa maravilha suaviza a tinta para não deixar grosso demais. Aí aqui eu já venho, ó, com o verde oliva, só de um lado do pincel, ó, só de um lado do pincel, esse lado, quando você está fazendo folha, que você vai sombrear, o lado que tem a tinta, ela fica sempre pra fora, olha. Pincel reto. Por a tinta estar molhada e ela está com base, ela faz ficar esse acabamento perfeito. Em alguns lugares, esse pincel grande, a gente tem uma certa dificuldade de encostar, então a gente usa um menor. Por enquanto, ele está servindo, ó. Coloquei de novo a tinta de um lado do pincel e olha o outro lado, e esse lado que está a tinta, olha, vai ficar para fora já para esse lado. Esses pincéis grandes, eles costumam ser muito bons para fazer esse esfumado aqui, olha. Essa mistura das cores. Aqui embaixo eu já vou precisar usar um pincel menor. Vou dar aqui uma leve hidratada nele. Faço isso e passo aqui, ó, no meu paninho de limpeza, somente, ó, no paninho de limpeza. Pronto, ele está hidratado para trabalhar. Essa folha, olha, aqui embaixo eu gosto sempre de sombrear na parte de baixo. Vou fazendo só limpezinha no pincel, pego de novo ela aqui, ó, se eu quiser que ela fique um pouco mais clara, o centro, ou mais arrumado, eu pego só um pouquinho da tinta clara, de fundo, e refaço. Aqui agora eu vou botar só um filete de sombra e um filete de luz também, para não deixar ela assim tão séria.
E aqui nós vamos continuar, são poucas folhas. Ó, aqui eu já estou passando com um pincel sujo de tinta, que não vai interferir em nada. Só para a gente não precisar ficar lavando o pincel o tempo todo. Que é o começo da folha e ela termina lá porque ela sai atrás da tulipa. Quando a gente vai colocar essa tinta ao redor da folha para sombrear, a gente tem que ter muito cuidado para manter o claro do meio da folha. Se você botar muita tinta, ela vai espalhando e aí depois você cobre o centro da folha todo e perde a graça. Então tenha cuidado com a quantidade de tinta que você vai colocar. Eu tenho que ter cuidado com a direção da folha que está lá em cima. Tem que dar sentido para a folha. Começando, você tem que ter certeza. Quando você bater o olho, você ter a certeza de que ela começa aqui e termina lá em cima, ok? Essa parte de baixo aqui, ela vai pegar o talo dessa tulipa, que ela fica exatamente aqui em cima. Então, ao invés de eu fazer isso aqui com essa folha, eu posso fazer só um pouquinho aqui em cima. Então, pego, olha, um pouquinho do verde oliva, faço um leve filete. Não gosto de ir até na ponta, não gosto. Eu acho que a folha fica muito feia. Eu gosto de deixar o final dela livre. Aqui agora eu vou pegar um pouco do branco. Agora aqui é o talo da tulipa. Como o centro da minha folha é claro, eu vou fazer o talo da tulipa escuro. Então, eu vou pegar o verde oliva e vou fazer logo. Posso até marcar logo. Ele não vai ficar muito forte, porque a cor de baixo está muito molhada ainda. Mas eu já vou deixar ele marcado, só para a gente ter uma noção do porquê de não ter essa parte aqui, nessa parte de baixo da nossa folha. Olha, já está marcado, ok? Marcado. Vou estar um pouquinho mais para cá. Aqui eu tenho uma folha menor, eu vou trabalhar com esse pincel aqui agora, ó. Vou limpar um pouquinho, porque para não escurecer o centro, mas sem lavar. Um pouquinho de base. Umedece, verde claro, e o verde claro é só no centro da folha, não precisa, não deixe o verde claro encostar nas bordas da folha, porque, olha, eu vou encostar ele aqui, porque ela está encostada nessa folha, então quando está encostada, um lado fica claro, o outro fica escuro. Então, vamos aqui, olha. Coloquei no centro o verde claro e vou continuar com o verde oliva. Sombrear embaixo, como eu tô sombreando as outras. E esse ladinho aí eu vou deixar ele claro, mas esse pedaço dessa folha está atrás dessa tulipa. Por ele estar
por ela estar atrás da tulipa, nós precisamos de sombra. Agora, limpezinha no pincel, pego a tinta clara de novo e vou iluminar um pouco o centro da minha folha. Como eu estou usando branco, eu vou fazer a luz, como é que eu vou dizer aqui? A parte clara, não é nem luz, a parte clara da folha, porque ela tá só encostada, né? Então, ela vai iluminar aqui desse lado. Só que, primeiro, olha, eu vou fazer a mesma coisa das outras aqui, ó. Porque como ela passa aqui atrás, ela já sai um pouquinho aqui, ó. Muito disfarçadamente. E agora a hora do branco. Limpezinha no pincel. Peguei a tinta branca, ó. Vou fazer a luzinha do meio. E iluminar a folha aqui, ó. Pra separar uma da outra. Então, como ela está só encostada uma na outra, e ela tá virada para cá, eu dei luz para ela, ok? Aqui eu tenho um encontro, ó, das duas folhas também. Eu posso fazer isso também. Mas primeiro eu tenho que definir exatamente que elas estão encostadinhas uma na outra. Como essa tá virada para cá também, igual a essa, eu prefiro colocar a luz nessa. Para não ficar um encontro junto. Aí eu faço isso, ó. Aqui agora eu tenho só mais duas folhas. Leve limpeza. Vamos lá. Olha, vamos fazer aqui as duas ao mesmo tempo, ó. Base. Base na outra. Não é para passar muito o pincel, porque essa base é para ela ficar em cima do tecido. Ela só vai entrar no tecido junto com essa tinta aqui, ó. Quando eu venho colocar essa tinta, ela está pronta para receber a tinta e entrar na trama do tecido. Esse desenho eu já tenho ele há algum tempo, mas é um dos meus desenhos, como eu falei no início do vídeo, é um dos meus desenhos que a gente jamais pintou. É esse desenho aqui. Muito mesmo. Aqui, olha, tem o talo dessa tulipa, então como a gente já está pintando, usando verde, vamos lá, né? Não vou iluminar o centro, não. Vou deixar ela para fazer depois. Eita, lá vem um bebê chorão que tem aqui no condomínio. Ele é chorão demais e chantagista. Pronto, passou. Olha o cuidado para não cobrir o verde claro. Aqui eu preciso de sombra. Eu tenho aqui uma folha que virou a ponta. Então eu venho assim. Olha, aqui onde eu botei essa sombra vai ser luz, né? Nessa aqui. Então, para o lado que ela está virada, quando ela encontra com a outra, para o lado que ela está virada, eu coloco a luz. Ó. Essa tá virada para cá, eu botei a luz. Essa tá virada para cá, luz. Essa aqui, se precisar, é só bem nesse pedacinho, mas só depois que eu pintar essa. Agora, essas daqui, elas viram para cá. Então, quem está virada para cá, o lado de cima é que vai receber a luz quando tiver encostado uma na outra, que vai ser esse caso aqui, ó. Então, primeiro eu pinto essa toda. E vamos falar aqui já da virada.
Aqui eu posso unir tranquilo, ó. Já que eu botei o verde oliva nessa, olha como ela se une aqui com a outra, bem aqui embaixo. Encostar na base, quando encosta na base, ó, ela sai fechando logo, ó. Aqui embaixo eu não gosto de deixar claro. Deixo sempre sombreado, até porque não é o final da folha. Aqui, olha, tem sombra abaixo da dobra e o resto dela aqui, ó, verde oliva. Como ela está atrás da tulipa, ela pega sombra. Aqui agora, ó, limpeza no pincel, sem precisar lavar, e volto para melhorar a parte clara da minha folha, que também só que agora nós vamos dar vida para essa dobra. A dobra que a folha fez. Por enquanto ela está só com sombra, sem vida. Limpeza no pincel. Vou fazer o filete logo do meio da folha. Agora vamos para o branco. Aqui, como eu já vou trabalhar em espaços menores, a tinta já vem para o canto do pincel. Aqui, ó. Virou, clareou, ok? Virou, clareou. Que ela tinha que vir mais pra cá, mas aqui é a tulipa. Sempre que você for trabalhar pequenos espaços, independente de ser luz ou sombra, use sempre o canto do pincel e cuidado com a quantidade de tinta que você vai colocar. Caso você não consiga colocar a tinta, a quantidade certa no seu pincel, use sempre um pires. Quando você tira a tinta da tampa do vidro, antes de você vir para o seu trabalho, tire o excesso no pires. Pronto, a parte de folha já está pintada. É um desenho fácil e rápido de ser pintado. Quando você for pintar, use sempre o pincel bem em pé, porque você, com o pincel em pé e você com bastante apoio, você faz logo desde as primeiras pinceladas, ela bem feita, você não precisa ficar voltando para arrumar. Aqui nós já pintamos as folhas, eu retiro essas cores, eu vou usar agora o branco, a base, e vamos fazer a nossa primeira flor, amarelo cádmio. Amarelo cádmio. Essa daqui que a gente vai trabalhar agora. Vou voltar para o pincel, para um pincel grande, mas eu não quero voltar para esse para ainda precisar limpar. Então, eu venho para cá para o número 24. Número 24
da mesma coleção 815, preparado pela Val Prazeres. Aqui, olha, vou continuar fazendo a mesma coisa, umedecendo com um pouquinho de base. Esse grande aqui, olha, ele é 24, ok? Eu estava usando o 22, agora eu vou usar o 24, só para preencher essa parte grande, para você não passar muito tempo com um pincel pequeno, fazendo uma peça, uma flor tão grande. Então você usa o seu melhor e maior pincel. Já nessa parte aqui de cima, que é onde eu gosto de pintar primeiro, eu já acho ele muito grande. Então eu encosto ele aqui, pego outro. Deixa eu ver se esse aqui vai... Esse aqui tá ótimo. Tá bem cheio de pedacinho de tinta vermelha. Ele só vai ser limpo. Agora eu só consigo limpar ele do jeito que ele tá aqui, só com removedor de esmalte ou a própria acetona. Aqui também eu vou usar o amarelo, o cenoura, para sombrear. Eu vou apoiando porque não tem nada embaixo. Como é uma tapeçaria, a tinta não sai do outro lado. E por ser um pouco grossa, a gente não precisa de tábua com cola. Olha, aqui eu venho chegando, ó, só chegando. Com esse mesmo pincel. Obedecendo sempre o desenho. Aqui, olha. Aqui eu posso até subir um pouquinho, mas eu tenho que ter cuidado. Se eu tivesse muita tinta aqui, eu não ia conseguir esse resultado aqui, ó. Dela ir logo acabando aqui onde eu preciso que ela acabe. Pego um pouquinho do cenoura, do amarelo, do amarelo cádmio e venho arrumando, ó. Ok? Agora, ó, no canto do pincel... E vou sombrear onde eu quero, de um lado e do outro, as pétalas da pétala daqui de cima. Porque o meio eu vou iluminar. Tiro aqui e continuo